aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor venha tratar com cada um, meu Deus, da forma que o Senhor quer ministrar, Senhor. Então, no Teu nome, nós agora, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Como foi o domingo de vocês? Foi bênção? Gente, pensa num dia que eu dei risada, foi hoje. Pastor Vavá, é impossível ficar perto dele sem dar risada, né? Que tem sido dias de cura, dias de comunhão, de alegria. E nós agradecemos muito a Deus pela sua casa, pastor Jean, pastora Normane. Que Deus os abençoe, abençoe essa família linda, Amandinha, Deus abençoe. De uma forma especial, nós somos muito gratos pela vida de vocês, pela vida do Vavá, da pastora Kátia, que nos apresentou essa família tão preciosa. O Vavá antes falava e a gente falou como Jó disse, e eu vou até ler um texto hoje de Jó também. Antes eu somente ouvia falar, mas agora os meus olhos contemplaram, Vavá. Que bênção, que igreja linda, que povo cheio de vida de Deus. Deus os abençoe de uma forma especial. Minha esposa Marília, mulher de Deus, a Sara Vida, olha o nome da minha filha, gente, Sara Vida. Sara Vida. Quando eu entrei nesse lugar, o Senhor, Ele acendeu uma chama no meu coração e disse: esse lugar é um lugar de vida, um lugar de vida dos céus, de vida de Deus. E como é bom estar em um ambiente de vida. E hoje nós queremos falar sobre dois assuntos muito distintos, que é sobre a morte e sobre a vida. Então eu quero que você abra no livro de Jó, capítulo 14, deixe preparado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Glória a Jesus. Oh. Jó 14, aleluia. Espírito Santo, Tu és amado neste lugar. Oh Espírito de Deus. Jó 14. Quem encontrou, cante: Espírito Santo, eu te amo. Glória a Deus. Diz assim o texto: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Algumas traduções vão dizer cheio de ansiedade. Brota como a flor e murcha, vai como a sombra passageira e não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabelecesses limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam, as suas raízes poderão envelhecer no solo.
e o seu tronco morrer no chão, ainda assim, com o cheiro das águas ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Que pergunta, né, meus irmãos? Lucas capítulo 1, verso 5. Aleluia. Oh Espírito. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço a seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, e Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Para deixar um povo preparado para o Senhor. Aqui tem algum povo preparado para o Senhor? Glória a Jesus. Vamos orar uma vez mais. Pai, obrigado por este lugar, obrigado por esta casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas famílias deste lugar. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha acampar os teus anjos nas extremidades dessa igreja, anjos guerreiros. Meu Deus, que sobre nós haja o teu manto de vida, de revelação, de graça. Meu Pai, que a virtude dos céus, que a palavra que é a espada, ela possa penetrar em todos os corações, que ela possa, ó Deus, dividir corpo, alma, espírito, que ela possa discernir os pensamentos e intenções do nosso coração, realinhar as nossas vidas, colocar tudo no eixo. Meu Pai, nós queremos sair daqui inundados da Tua graça, pois Tu és o nosso tesouro. Sem Ti, meu Deus, nós nada podemos fazer.
E por isso nós nos rendemos perante a tua face e declaramos que tu és o Deus dos céus e também és o Deus da terra. Toma primazia neste altar, Senhor. Vem manifestar a tua glória sobre as nossas vidas. Queremos sair daqui cheios, transbordando do teu Espírito Santo, cheios de vida, de tal maneira que quem cruzar o nosso caminho nessa segunda-feira que se inicia, neste domingo mesmo, que caminha para o fim, será tocado pela tua glória. Nós não somos apenas espectadores, homens e mulheres que vieram aqui somente ouvir a palavra e ficar parados, acomodados, mas nós somos pessoas escolhidas para ser cheias do Espírito Santo. E não sairemos daqui sem tocar a tua glória, e não sairemos daqui sem ser inundados pelo Senhor. Manifesta a tua vida, Senhor. Manifesta a tua palavra, manifesta a tua unção, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, como eu disse, esses dois textos que nós lemos, que nós acabamos de ler, que foram lidos paralelamente, eles vêm falar de assuntos diferentes, mas que na verdade terminam de forma igual. Jó está no momento da sua vida, da sua existência, em que a morte é algo muito real para ele. Afinal de contas, esse homem que viveu a maior parte da sua vida, rico, bem-aventurado, as pessoas olhando a sua vida, admirando sua postura, admirando a bênção de Deus sobre a sua vida, agora ele se vê perdendo tudo. Ele vê os seus filhos sendo tirados dele repentinamente, a sua riqueza indo embora, e a sua saúde sendo tocada. A verdade é que o olhar do homem, ele muda muito, de acordo com as circunstâncias da sua vida. E a nossa tendência humana é enxergar coisas mais profundas da vida, da existência, da eternidade, nos momentos de maior dor. Mas o grande mistério é conseguir enxergar isso, mesmo quando tudo nos vai bem. Mas Jó, ele olha para a sua condição deplorável, leprosa, talvez com a esperança no fim, e ele vai refletir sobre a existência humana, e ele vai dizer: o homem nascido de mulher. Eu não sei você, mas eu nunca vi um homem que não fosse nascido de uma mulher. Mas o homem nascido de mulher, ele vive um pouco tempo, seus dias são breves na terra. A sua participação na terra dos viventes, ela é muito rápida. E Jó, ele medita nisso, ele compreende isso, ele entende que nós somos como uma flor, que hoje existe e amanhã não mais. Hoje estamos vigorosos, fortes, cheios de vida, mas amanhã estamos murchos, as pétalas caindo, como uma flor que as pétalas caem no decorrer de uma estação e mudam e se secam, e aquilo que era formoso se torna um galho seco caído do chão. E assim ele compara a minha e a sua vida. Ele também diz que nós somos como uma sombra passageira. Perceba que quando o sol ele bate na terra, uma sombra, uma nuvem, ele bate na nuvem, essa nuvem sai do lugar, a sombra que há um segundo está aqui, daqui um segundo já está ali. Assim é a nossa vida. Nós precisamos entender o quanto as coisas passam rápido, o quanto nós que somos pó, somos perecíveis, e perdemos tempo com as inquietações dessa vida, somos ansiosos, corremos,
Vivemos em dias de uma sociedade ansiosa, tão ansiosa, que chegamos ao ponto de acelerar os áudios no WhatsApp. Nós não temos mais paciência de ouvir as pessoas, de tocar as pessoas, de gastar tempo com as pessoas, porque corremos. E para onde estamos correndo? Às vezes corremos numa velocidade tão grande que acabamos perdendo a direção, porque nem sempre velocidade vai ser sinônimo de direção. É melhor irmos devagar e sempre, como se diz, mas tendo um alvo, tendo um foco, tendo uma direção. Jó, ele olha para a sua lepra e ele diz: mas quem poderá tirar da impureza a pureza? Ele responde e diz: ninguém. Jó vive quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus, e a sua perspectiva é de alguém que não viu o Messias, aquele que pode tirar da impureza a pureza, aquele que pode pegar o que era sujo, dar um banho de sangue e trazer um sentido para a vida, aquele que pode pegar o perdido, aquele que pode pegar a quem andava cambaleando, sem rumo, sem direção, e dizer: eu posso lavar com meu sangue, purificar o sujo, limpar o leproso. Jó achava que não havia ninguém, só que para minha e para a tua vida houve alguém que deu sentido para a nossa existência nesta terra. E o que realmente é importante nesta vida? Em primeiro lugar, o que é mais importante nesta vida é para onde estamos indo. O que é mais importante nesta vida é para onde estamos indo e o que faremos nesse percurso. Um percurso de pessoas que não querem passar em branco os seus dias, mas querem deixar um legado para as próximas gerações, mesmo sabendo que a nossa vida é como a flor que murcha. Um dia nós recebemos uma palavra de Jesus, um dia nós recebemos uma esperança de Jesus. Nós não precisamos andar cheios de inquietação, nós não precisamos andar como alguém que não tem direção. Jesus, ele veio para a terra, ele veio para a vida, para caminhar para uma cruz, e nós somos seguidores dele. Jesus tocou pessoas, Jesus amou pessoas, Jesus mudou o destino de pessoas, e assim eu e você também viveremos. A nossa vida não será uma vida que passará em branco, mas eu quero declarar que a minha e a tua vida dará destino para pessoas. A minha e a tua vida trará esperança, tirará pessoas das regiões de morte, de lugar de desilusão, de lugar de desânimo, porque não recebemos aqui para parar em nós. O que você está recebendo de Deus vai tocar outras vidas, vai tocar outras pessoas. Somente Jesus pode nos purificar, somente Jesus pode nos encher com seu Espírito e mudar as disposições mais íntimas do nosso ser. Jó, ele entende que a nossa vida tem um limite, a qual não pode ultrapassar, porque o Senhor tem os nossos dias contados. Como um trabalhador contratado por um tempo, nós estamos aqui como trabalhadores na seara dos céus de Deus. Como trabalhadores que sabem de onde vieram e sabem para onde estão indo. Eu quero declarar que a tua vida nesta noite de hoje recebe um sentido.
que a tua vida nessa noite de hoje recebe uma direção. Ei, você não é como uma folha seca levada pelo vento, mas nós temos uma natureza que veio de Deus. O Deus que sim nos formou do pó, mas que soprou nas narinas de um boneco sem vida o fôlego da sua vida. Deus impartiu com nós a vida dos seus pulmões. Você é fruto do que saiu de dentro de Deus. Deus que nos fez almas viventes, mas também nos deu o espírito vivificante. Jó, ele diz: mas mesmo eu estando diante da morte, há esperança. Há esperança para a árvore que mesmo cortada, ela vai voltar a brotar. Há esperança para a minha e para a tua vida, para a nossa história. Há esperança mesmo que tenhamos tomado cortes da vida através de dificuldades. Há esperança, porque quando não tínhamos a Cristo, quando não tínhamos ouvido a palavra de Deus, nós não tínhamos esperança. Mas Jesus já te achou nesta noite. Ele nos deu uma esperança. Esperança. No Salmo 62, no verso 5 diz que é a confiança de que algo bom acontecerá. Esperança é permanecer em algum lugar até que aquilo que se espera aconteça. Eu não sei o que você está esperando, meu irmão, mas pare de correr sem direção. Pare de correr sem direção. Coloque a tua esperança no coração de Deus. Coloque a tua esperança nas palavras que você já recebeu, e foram muitas palavras que já vieram sobre as nossas vidas. A nossa esperança está em Cristo. E a esperança para a árvore que mesmo cortada, ela vai tornar a brotar. Sabe o que ele está dizendo? Sem saber, Jó está falando que esta árvore que somos nós, mesmo depois da morte, tornará a viver. Jó está falando de eternidade. Jó está falando o que Jesus disse no Evangelho de João, quando ele vai ressuscitar a Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Há 2 meses atrás vivemos o pico da pandemia, 4.000 pessoas morrendo por dia, e muitos perderam a esperança no meio do caos, e muitos olharam para os noticiários, para as circunstâncias, e perderam a esperança. Só que eu e você temos uma esperança. Eu e você temos uma esperança em alguém que nem a morte pôde contê-lo. Eu e você temos a esperança de alguém que caminhou para uma cruz, passou pela cruz, esteve em uma tumba, mas ao 3º dia ressuscitou e permanece vivo pelos séculos dos séculos. Nós não servimos a alguém que esteve vivo e morreu. Nós servimos a um Deus que esteve morto, a um Jesus que esteve morto, mas ressuscitou e permanece vivo pelos séculos dos séculos. Nós servimos ao Deus da vida, e esta vida foi injetada em nós, essa vida foi inundada em nós. Oh, meus irmãos, nesses dias, no pico da pandemia, o Senhor recolheu meu paizinho. Meu pai foi quem me ganhou para Jesus. Foi alguém que insistiu na minha vida, quando eu achava que o destino para mim só era a morte. Mas o fato dele ser levado pelo Senhor, por um momento gerou uma crise intensa, um luto que parecia interminável. Mas depois que a árvore foi cortada, eu vi os frutos que ele deixou. O legado que foi implantado dentro dos nossos corações a partir da sua vida.
Deus. Ele é um Pai que o seu maior legado foi o seu Filho, dado em uma cruz por mim e por você. Jesus praticou justiça em vida, mas os maiores frutos de Jesus foram manifestos depois da sua morte e ressurreição. Tanto que já se passaram mais de 2000 anos, e até hoje tem gente entregando a sua vida para Jesus, e Ele está transformando as nossas vidas. Ele está dando destino para as nossas vidas, porque Ele acreditou no que estava fazendo. Ele sabia de onde tinha vindo e sabia para onde tinha ido. Ele tinha uma direção, cumpriu a sua missão. Quando Jó fala dessas raízes, essas raízes vão falar da nossa descendência, dos que virão e dos nossos ancestrais. Eu estava vendo hoje algo sobre a árvore genealógica, que é a representação gráfica, simbólica, das ligações de um indivíduo. Você sabe qual é a nossa árvore genealógica? Isaías 11 vai dizer qual é a minha e a tua árvore genealógica. Então brotará um ramo, um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará algo frutífero. Eu e você, nós fazemos parte da geração de Jesus, da geração do Cordeiro. Jó, ele entende que ao cheiro das águas vai brotar, porque as águas são a palavra de Deus, as águas são o Espírito de Deus, que renova gerações, através da palavra, da vida da palavra. E nessa noite de hoje, a nossa esperança no Senhor seja renovada. O cenário de caos, o cenário de aparente morte, é o cenário ideal para a manifestação da vida de Deus. Nesses dias eu creio que Deus levantará uma geração de crentes carregados do seu espírito e do seu propósito. Eu não sei quais foram os cortes da tua vida. Em outubro de 2018 eu passei por um corte muito grande. Um corte que talvez o tronco foi lá no toco do chão. Nós descobrimos um câncer de intestino, num estágio já avançado, numa contagem de 1 a 4, ele estava no estágio 4. Quando foi fazer a biópsia, na verdade, quando se abriu, descobriu que era um tumor de meio quilo. Câncer extremamente agressivo. Precisei usar a bolsa de colostomia e ser submetido por uma cirurgia às pressas. Todos nós fomos pegos de surpresa e naquele momento a eternidade ficou diante dos meus olhos. E começamos um processo, a viver um processo que duraria quase 2 anos. Processo, meus irmãos, extremamente doloroso, fisicamente, emocionalmente. Um desgaste, um corte profundo. E que em determinados momentos eu pensava, será que o Senhor ainda está comigo? Será que o Senhor ainda atenta para a minha dor? Talvez como Jó, se perguntando várias coisas. Mas existia uma chama aqui dentro acesa de palavras que já tinham sido recebidas. A igreja se levantou em oração. Deus levantou pessoas para intercederem, para clamarem, para declararem vida. E foram 2 anos intensos lutando pela vida. 6 UTIs. 14 pessoas morreram ao nosso lado no hospital. Nós fomos desenganados pelos médicos 4 vezes.
meses se alimentando por sonda. Ora, meus irmãos, abriu-se uma hérnia na minha barriga, e o meu intestino ficou seguro por uma pele. Os médicos não tinham o que fazer, porque a imunidade estava muito fraca, e eu precisava fazer um tratamento muito intenso, mas não suportava as quimioterapias. Então, o câncer, ele se alastrou. Eu fiz as quimios de novembro de 2018 até abril de 2019. E em junho, o câncer voltou alastrado pela cabeça, pela perna e pela medula óssea. O homem ficou sem recurso. E quando os recursos do homem se esgotam, e quando os recursos do homem acabam, os recursos de Deus se iniciam. O Senhor usou pessoas para dizer: há esperança. A morte não vai te tragar, porque existe um propósito. E o propósito é maior do que a morte. Esse propósito vai te sustentar nos dias mais difíceis. Esse propósito vai te manter no momento de maior dor. Esse propósito vai te segurar no momento que a calamidade bater na sua porta. Ah, meus irmãos, foram altos e baixos, mas existia uma igreja orando, existia uma família orando. Sabe, o meu pai, ele orou muito por mim. Ele dizia: Leandro, você vai viver, a vida de Deus vai vencer. A minha esposa dizia: Leandro, não desiste, nós estamos juntos. A esperança para a árvore cortada. Oh, a esperança. E um dia, já cansado de sofrer, eu recebi uma palavra. E a palavra foi essa: um anjo de Deus, ele vai descer neste quarto de hospital, e você já está curado. Olhe para mim, falar que está curado, alguém forte, saudável é uma coisa, falar que está curado, pesando 39 quilos, careca, sem sobrancelha, intestino para fora, bolsa de colostomia do lado, é coisa de doido. É só crente que faz essas coisas. Só que nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que sabemos. Existe uma esperança aqui dentro, existe uma esperança que Deus quer enraizar em você, que nem a morte pode matar essa esperança. Existe uma esperança tão grande, que o Senhor quer injetar dentro de nós, que nada pode roubar essa esperança. E conforme eu recebi aquela palavra se cumpriu sobre a minha vida. Em setembro de 2019, na última internação, câncer espalhado pelo corpo, eu recebi uma visitação de Deus no quarto de hospital. Uma glória do Senhor entrou naquele quarto. E foi a cereja do bolo, o cumprimento de uma palavra, de um processo, de um propósito, que não tinha a ver com a vida somente de uma pessoa. Nunca foi sobre nós, mas sobre o propósito, sobre o que o Senhor tinha para fazer na vida das pessoas. Sabe, os cortes da tua vida vão fazer com que você cresça e toque outras pessoas. Uma espada, pastor Jean, entrou na minha barriga. Ela atravessou o meu ventre e ela tocou na minha medula óssea. Na medula era o lugar onde estava a raiz da morte.
Mas na medula foi o lugar em que a palavra, pastor Vavá, eu acredito que aquela espada que eu senti entrando, foi a palavra viva, se materializando e dizendo: eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem para me arrepender. Ora lá, xandará. Todas as palavras que já foram liberadas sobre a nossa vida não foram palavras de homem, foram palavras do próprio Deus eterno que não mente. Existe uma inundação de vida sobre este lugar. Existe uma inundação de vida sobre este lugar. O médico disse: Leandro, você tem que reiniciar as químios, só que dessa vez não serão químios de 7 horas, mas de 7 dias cada químio. E ao final delas, você precisará fazer um transplante de medula óssea. Mas a palavra transplantou a minha medula. A palavra transplantou a medula. Você crê que a palavra te tira da morte e te traz para a vida? Você crê que esta palavra está sendo liberada sobre a tua família? Você crê que esta palavra está sendo liberada sobre você? Deus te diz: eu te dou um sentido, não abaixe a cabeça, prossiga para a vida. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de perder a esperança. Porque não tem esperança quem não tem Jesus. E se você ainda não tinha Jesus, hoje Jesus te trouxe aqui. E eu refiz os exames. Quando eu recebi essa visitação do Senhor, a minha imunidade estava zerada. Eu não podia passar por muitos procedimentos, porque eu não suportaria. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Ainda bem que eu escolhi a cruz. E a espada foi a espada da palavra que entrou curando. A imunidade que estava zero depois desta noite, no dia seguinte, ela foi para 200 leucócitos. 2 dias depois, 400. 3 dias, 800. 14 dias depois da última internação, o médico estava dizendo: Leandro, pode ir para casa para voltar ao tratamento, se recuperar e depois voltar ao tratamento. Eu refiz os exames 1 mês depois, antes de retomar as quimioterapias. E quando o exame foi refeito, não tinha mais câncer na medula, não tinha mais câncer na cabeça, não tinha mais câncer na perna, não tinha mais, não tinha, porque Deus arrancou o mal pela raiz, porque Deus arrancou o mal pela raiz. A esperança para a árvore cortada, a esperança. Me recuperei, pregando o Evangelho. Depois começamos a ver milagres extraordinários da parte do Senhor. Quando o tumor foi retirado, os médicos disseram: você não poderá ter mais filhos, não poderá ter filhos. O tipo de químio foi tão agressivo que ela deixa estéril. E quando eu fui cortaram veias que iam para o meu testículo, eu parei de ejacular.
não ejaculava, e se saísse uma gota sequer, seria uma gota seca. Mas a nossa esperança, ela não se limita a homens. A nossa esperança não se limita a diagnósticos humanos. A nossa esperança, ela não se limita a esta terra. Ela vai além desta terra. Há 7 meses atrás, há 5 meses atrás, nós estávamos em Santa Catarina e a Marília começou a passar mal. E o pastor disse: é vesícula. A vesícula dela está grande. A esperança! Antes do Senhor recolher o meu pai, eu bati na porta da casa dele, nós morávamos porta a porta, e disse: pai, eu tenho uma notícia para você. E ele disse: fala. É que a Marília está grávida e vai ser uma menininha. Eu falei: é isso mesmo. Ele falou: eu já sabia. No lugar de morte, Deus vai trazer vida. No lugar de desespero, Deus vai trazer esperança. Jó, ele profetizou isso. Ele falou sobre a esperança. E Zacarias viveu isso. Porque ele servia diante do Senhor e ele tinha 2 agravantes. Ele era adiantado em dias, velho. E a sua mulher era estéril. Mas quando existe um propósito de Deus, não há limitações humanas que possam parar o propósito de Deus. Eles eram justos diante do Senhor, mas eles obedeciam ao Senhor, mas eles não tinham filhos. Talvez você pense que o tempo tem passado e você não tem gerado algo da parte de Deus, da parte dos céus, e pensa: meu Deus, o que tem de errado comigo? O que tem de errado com a minha vida? Permaneça. Zacarias estava queimando incenso à direita do altar do Senhor. Direita fala de direção. Este incenso são as orações, é uma fumaça que sobe diante das narinas de Deus. O Deus que sente o cheiro das nossas vidas, o cheiro do sacrifício vivo que somos nós. E Ele responde com vida dos céus. É por isso que quando eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz, sigo a Jesus, eu perco a minha vida, mas a vida de Deus se manifesta em mim. E a vida de Deus é muito melhor do que eu faria sem Ele. E Zacarias recebe uma visitação do anjo do Senhor, de Gabriel, quando ele estava orando, quando ele estava apresentando perante o Senhor o incenso, e o anjo aparece a Zacarias. Mas Zacarias se assusta, ele tem medo. E o anjo diz: não tenha medo, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará à luz a um filho, e lhe darás o nome de João. Isabel, adiantada em dias, velha, estéril, mas ela tinha uma palavra de Deus, um propósito de Deus, porque a esperança para o crente, independente de idade, independente de situação, independente de grau de dificuldade, a esperança para a vida do crente. Ele diz: não tenha medo, porque ela vai gerar. Ventres que estavam estéreis, ventres proféticos, ventres espirituais e de vida, pessoas que não geravam nada, vão passar a gerar. Eu creio nisso de todo o meu coração. Ele será motivo de prazer. Diga comigo: motivo de prazer. A minha e a tua vida será motivo de prazer para as pessoas.
motivo de alegria para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, e ele será grande aos olhos do Senhor, e ele será separado, ele não tomará vinho, e desde o ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, e desde o ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista não foi somente um homem, ele foi o cumprimento de um propósito. Isabel não estava gerando somente um filho, ela estava gerando alguém que traria alegria para a vida de outras pessoas. Nós recebemos uma palavra de Deus, e essa palavra trouxe uma gestação de vida sobre nós, e aquilo que estamos gerando vai tocar outras pessoas. O propósito da vida de João Batista era ser cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, e fazer retornar muito do povo de Israel ao seu Deus. E ele iria diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Parecia que o tempo de ser pai já havia acabado para Zacarias, mas quando existe um propósito do Senhor, sempre haverá esperança. João Batista, ele foi um preparador de caminho, ele foi um separado para Deus desde o ventre, ele foi um homem cheio, carregado do Espírito Santo, ele trouxe alegria para muitas pessoas, ele foi um ganhador de almas, um reconciliador de famílias. Neste culto de hoje, que é um culto de família, eu quero profetizar que Deus levantará aqui reconciliadores de famílias, famílias que serão reconciliadas pela palavra de Deus, pela palavra que nós estamos recebendo nessa noite de hoje. João Batista iria adiante preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus, e converter e voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria, e preparar um povo para o Senhor. E eu caminho para o fim dizendo qual é o propósito da nossa vida. O propósito da nossa vida é preparar o caminho para a vinda de Jesus. Somos preparadores de caminho, somos a geração de improváveis. Ontem eu conversava com o pastor Jean, com o pastor Rogério, e a gente contava um para o outro um pouco do nosso passado, Vavá. Só homens improváveis, só pessoas que as pessoas olhavam e falavam: não, o final não vai ser bom. Só que para Deus o final das coisas é melhor do que o começo delas. Quando nós encontramos um porquê, quando nós encontramos a Jesus e Jesus nos encontra, nós recebemos essas boas novas, e essas boas novas mudam as nossas vidas e mudam a vida de quem cruzar o nosso caminho. O salmista no Salmo 62, no verso 5 diz: ó minha alma, ela espera silenciosa e somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Essa noite de hoje, meus irmãos, eu quero declarar que Deus converte a morte em vida, que o Senhor converte a morte em vida. Eu quero declarar que há uma porção de vida tão grande a ser liberada sobre nós neste lugar, que há uma porção de vida tão grande a ser liberada sobre nós, sobre mim e você, que quem cruzar o nosso caminho vai ser impactado com a vida de Deus. Quem passar por nós vai ser cheio da vida de Deus.
No nome poderoso de Jesus Cristo, a esperança para nós.